Já parou para pensar se a história do nosso planeta é muito mais complexa do que a gente imagina? Hoje a gente vai abrir um verdadeiro arquivo de caso cósmico para investigar uma narrativa fascinante. A história da rebelião e da queda do nosso mundo, que nesse texto é chamado de Urântia. A nossa fonte para essa análise é o livro de Urântia, e a gente vai mergulhar de cabeça na narrativa dele para entender as origens de um conflito que, segundo o livro, não só aconteceu numa escala cósmica, mas que também moldou e muito o destino do nosso próprio planeta. Por que será que o nosso mundo é descrito como isolado e confuso? Essa é a pergunta central que vai guiar a nossa investigação. E a resposta, de acordo com o livro, nos leva para uma história bem dramática de traição, uma rebelião em larga escala e uma quarentena espiritual como consequência. Para a gente conseguir desvendar essa história complexa, vamos seguir 5 passos bem claros. Primeiro, vamos entender por que o planeta é considerado em quarentena. Depois, a gente explora o Manifesto de Lúcifer, que deu origem a tudo isso. Vamos ver a dupla tragédia que atingiu Urântia em cheio, analisar as consequências e, por fim, descobrir um caminho para a restauração. Ok, vamos começar com a primeira peça desse quebra-cabeça cósmico. O status de Urântia como um planeta em quarentena. Na cosmologia desse livro, o nosso mundo não é como os outros, sabe? Ele é visto como uma anomalia, um lugar marcado por uma história bem conturbada que o diferencia dos seus vizinhos. Então, aqui está o ponto principal. O planeta está, na prática, sob uma quarentena espiritual. Imagina só que as linhas de telefone cósmicas foram cortadas. Os canais normais de comunicação com o resto do universo foram interrompidos. E esse isolamento é a chave para a gente entender todo o drama que acontece na sua história. Mas como essa quarentena começou? Para responder isso, a gente precisa voltar para a origem do conflito. Vamos conhecer a figura central por trás da rebelião e a ideologia poderosa, conhecida como o Manifesto de Lúcifer, que acabou desencadeando uma guerra no sistema inteiro. E aqui a narrativa já dá uma guinada do que a gente poderia esperar. Lúcifer não é retratado como uma figura só mitológica, não. Ele é descrito como um soberano de sistema de alto escalão, um administrador cósmico brilhante, responsável por mais de 600 mundos habitados, que escolheu conscientemente se rebelar contra a ordem do universo. Essa rebelião não foi um ato de puro caos, não. Ela foi baseada numa ideologia bem articulada, a Declaração de Liberdade. E os 3 pilares dela eram ousados. Primeiro, a negação de que o Pai Universal existe, tratando-o como um mito. Segundo, o desafio direto à autoridade de Michael, o governante do universo, defendendo a autonomia dos sistemas. E terceiro, um ataque ao plano de ascensão dos mortais, declarando que ele era uma falha. E essa divisão ideológica toda foi representada por símbolos bem claros. De um lado, o emblema de Michael, com seus 3 círculos concêntricos, simbolizando a ordem divina, a Trindade. Do outro, o emblema de Lúcifer, um símbolo de uma nova ordem autocentrada que rompia com a estrutura universal. Agora, vamos focar em como essa rebelião, que era do sistema todo, se manifestou de um jeito particularmente devastador aqui no nosso planeta. Urântia não foi só uma vítima colateral, ela sofreu o que o livro descreve como uma dupla tragédia. Para a gente entender essa tragédia, primeiro precisamos conhecer uma figura crucial, o Príncipe Planetário. Pensa nele como um guia celestial, um administrador enviado para supervisionar o desenvolvimento inicial de um mundo habitado e ajudar a guiar suas civilizações no caminho certo. E aqui vem o primeiro golpe devastador para o nosso planeta. O seu próprio príncipe planetário, um ser chamado Caligastia, traiu a missão dele e se juntou à rebelião de Lúcifer. Essa decisão simplesmente descarrilou o progresso do planeta, cortou sua conexão com a orientação espiritual e o deixou basicamente à deriva no cosmos. Então, a situação de Urântia foi duplamente trágica, sabe? O primeiro desastre foi a rebelião do seu líder, o Caligastia, e o segundo foi a falha da missão de Adão e Eva, seres que foram enviados como elevadores biológicos para aprimorar as raças do planeta. A falha deles só piorou o isolamento e a confusão, selando o destino do mundo com essa tragédia dupla. Essa dupla tragédia, claro, deixou cicatrizes profundas. Vamos dar uma olhada agora nas consequências diretas desses eventos, o que realmente significou para um planeta inteiro e seus habitantes viverem isolados e marcados por essa queda. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, a traição não se limitou ao nosso príncipe planetário. No total, 37 mundos no sistema de Satânia se juntaram à rebelião,
Isso mostra que Urântia virou parte de um problema sistêmico muito maior. Não foi um incidente isolado. A escala de tempo que a gente vê aqui é impressionante. Não estamos falando de anos ou décadas, mas de centenas de milhares de anos. A rebelião foi planejada por um tempo imenso. Estourou há mais ou menos 200 mil anos. E sua fase ativa só terminou com um evento crucial que aconteceu há apenas 2.000 anos. E para os habitantes de Urântia, as consequências foram bem reais. Os circuitos espirituais foram cortados, a comunicação entre planetas foi suspensa e o progresso normal da civilização foi interrompido. Isso resultou, segundo o texto, numa luta interna muito mais intensa entre a natureza material e a espiritual de cada pessoa. Bom, apesar desse cenário todo sombrio, a história não termina em desespero. A narrativa nos apresenta um ponto de virada, um caminho para a restauração. Vamos agora para o evento crucial que finalmente colocou um fim na fase ativa da rebelião e abriu um novo futuro para os mundos que estavam isolados. E eu contemplo Satã caindo do céu como um raio. Essa citação dramática, atribuída a Jesus, marca o clímax da história. De acordo com o livro, essas palavras sinalizam o fim decisivo da fase ativa da rebelião no sistema inteiro, um verdadeiro momento de virada cósmica. O ponto central aqui é que a vida de Michael, o filho criador em Urântia, não foi um evento só para o nosso planeta. Essa missão, que é chamada de auto-autorga, foi a ação decisiva que quebrou o poder da rebelião no sistema todo. Foi isso que depois os líderes rebeldes iam abrir um caminho novo e vivo, restabelecendo a conexão para os mundos que estavam isolados. No entanto, a história não acaba com um final simples. Apesar da guerra ter acabado e os líderes estarem aprisionados, o trabalho de limpeza cósmica continua. A restauração completa dos circuitos de comunicação ainda está acontecendo e todo o sistema aguarda um julgamento final para ser totalmente reintegrado à ordem do universo. E isso nos deixa com uma reflexão final. A ideia de que um conflito pode terminar, mas suas consequências levam eras para serem curadas, levanta questões bem profundas. O que esse processo longo e paciente de restauração revela sobre como a justiça e a misericórdia funcionam numa escala cósmica? Uma pergunta para a gente pensar a respeito.